Conversando francamente com o Paes de Lira. Olá, amigos. Encerra-se o recesso no Congresso Nacional. Mais uma semana, portanto, sem atividade, mais uma semana de escândalos. Continuou a sequência de escândalos envolvendo o presidente do Senado, continuou o escândalo da intervenção do presidente da República, funcionando como condestável do Senado, a dar apoio a um presidente cambaleante. E o que é pior, nos dias de ontem, antes de ontem, vem a público o fato de que o principal acusador, o senador que era apresentava-se como um exemplo de probidade no Senado, o senador Arthur Virgílio, do PSDB, do Amazonas, também tem, para usar uma expressão popular, e vamos usá-la aqui porque é necessária, um enorme rabo de palha. A verdade é que o senador, entre outras acusações que estão sendo formuladas a ele, provavelmente irão também ao Conselho de Ética, manteve um protegido estudando na Espanha durante 18 meses, estudando arte na Espanha. Isso por si só já é uma arte, né? Digamos assim. Estudando arte na Espanha como se funcionário do gabinete dele fosse recebendo dinheiro público, como se trabalhasse no gabinete e sem prestar um dia de serviço à sociedade, um dia de serviço à população, um dia de serviço ao gabinete do senador Arthur Virgílio. Ficou estudando arte na Espanha por conta do protetor, o senador Arthur Virgílio. Não estou falando de nada que seja especulação, é um fato confesso pelo próprio senador, que se referiu a ele como um erro. Já perceberam como ultimamente tudo o que é falcatrua, tudo o que é crime no ambiente político do Brasil se classifica como erro? Oh, eu cometi um erro, mas vou corrigi-lo. E de fato o senador está corrigindo o erro, entre aspas, né? Porque ele terá de depositar, terá de devolver aos cofres públicos tudo o que foi pago em termos de verba de gabinete, em termos de salário para esse assessor, o que soma R$210 mil. O noticiário informa que o senador já recolheu a primeira parcela de R$60 mil e vai parcelar aí a dívida vendendo bens de sua propriedade. Não importa isso, o que importa é o fato. E eu vou lhes dizer uma coisa com toda clareza. Tudo o que tem acontecido nas últimas semanas, envolvendo o presidente do Senado, envolvendo figuras do Senado, envolvendo figuras elevadas no panorama político brasileiro, não é apenas um escândalo político, meus amigos. Não é, não. Isso é coisa de Código Penal. Tudo isso tem classificação no Código Penal e eu fico espantado em ver que o Ministério Público Federal se queda inerte, sem tomar uma atitude, sem desencadear os necessários procedimentos investigatórios, sem requisitar à Polícia Federal os necessários procedimentos investigatórios. Isso é embolsar dinheiro público. Em suma, isso. Há uma palavra antiga para classificar atos dessa natureza. Mas hoje, uma notícia importante, interessante, é que parece que o presidente da República finalmente resolveu retirar a rede de proteção que ele colocava debaixo do presidente do Senado. Mas será que ele fez isso porque finalmente percebeu que o seu procedimento era profundamente antiético? Que era uma intervenção do Poder Executivo no Legislativo? Não, amigos, não foi por isso não. Ele fez isso porque pesquisas de opinião que lhe foram levadas com urgência mostraram que havia sério desgaste da imagem desse presidente da República, que talvez seja o mais popular da história. Sério desgaste, não só para ele, mas para a candidata ungida do Palácio do Planalto às eleições presidenciais do próximo ano. Esse foi o fator determinante para a mudança de posição do presidente. Vamos ver se isso melhora um pouco o panorama político do país. Voltando a São Paulo, não poderia deixar de dizer que estive um pouco fora de combate durante essa semana, devido à necessidade de uma cirurgia corretiva no olho direito. Tudo correu bem, tudo à perfeição. Estarei sem dúvida em atividade na primeira semana do retorno à Câmara dos Deputados. Não poderia deixar de mencionar também a perda de um amigo e a perda de um combatente da liberdade, que foi Caio Alfaia. Morreu no fim de semana, morreu no sábado passado, precocemente, já vinha com a saúde abalada há muito tempo. Caio tem uma história importante em São Paulo, foi empresário e foi secretário-geral do Conselho Geral da Comunidade da Polícia Militar, promovendo a aproximação entre a comunidade e a Polícia Militar durante mais de 18 anos de atividades no Conselho.
E nos anos de chumbo ele se insurgiu até mesmo com exposição física de sua própria pessoa, com tantos outros combatentes, contra a tentativa de instalação de uma ditadura comunista no Brasil. Certamente o Caio fará falta. O São Paulo mostra uma notícia negativa também, que é o aumento da criminalidade. Eu lamento ter de informar isso, mas os índices todos do segundo trimestre de 2009, comparados com o mesmo período de 2008, cresceram, e não cresceram pouco não. Foram 11% de aumento nos homicídios dolosos, é claro, né? Mais de 30 e tantos por cento de aumento de roubos a mão armada, o número de latrocínios aumentou também, e o aumento, melhor dizendo, do índice de homicídios, principalmente deveu-se aos índices de homicídios do interior do estado, que explodiram, né? Passaram de um aumento de 30%. É uma notícia porque desde 1999, São Paulo era um exemplo de derrubada dos índices criminais, principalmente de homicídios dolosos. Então há um fenômeno novo aí a ser considerado, há um fato novo a ser considerado. Talvez as estratégias policiais tenham fraquejado um pouco nesse período, talvez não tenha havido uma harmonia necessária entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, que é o fator fundamental para o combate desse crime. Mas certamente isso não se deveu àquelas explicações estapafúrdias dadas aí pela assessoria da Secretaria de Segurança Pública, de que os índices estão relacionados, o aumento com a piora da atividade econômica e a melhora que já se vislumbra para o próximo trimestre relacionada à melhora da atividade econômica. Isso é uma grande bobagem, sempre foi, está demonstrado há muito tempo. Na verdade, quando há uma depressão econômica, os índices de crimes aumentam no que se refere a crimes famélicos, furtos famélicos, e não a roubo à mão armada, latrocínio e homicídio. Não existe correlação, nunca ninguém provou essa correlação, e ela não se aplica aqui a São Paulo. Eu tenho certeza de que a Secretaria de Segurança Pública, sob a dinâmica, liderança do Dr. Ferreira Pinto, com a Polícia Militar, com o competente comando do Coronel Camilo, e a liderança da Polícia Civil com o Dr. Domingos vão trabalhar harmonicamente, vão trabalhar juntos com muita força para reverter esses índices e restaurar a sensação de segurança em São Paulo. Uma outra notícia que é importante, deve ser comentada no prisma político, é que já se fala do aproveitamento da riqueza do pré-sal. Na verdade, a exploração econômica da camada do petróleo, do pré-sal, ainda é inviável. Ela depende do petróleo chegar a um certo patamar. Mas o governo já prepara os seus planos. E eu fiquei muito assustado de verificar que grande parte desses planos pretende utilizar o dinheiro do pré-sal fora do orçamento e destiná-lo a projetos assistenciais. O meu receio é que esses projetos assistenciais sejam o assistencialismo puro do Bolsa Família, que promove dependência moral, que promove miséria moral, que promove curral eleitoral, como de fato o Bolsa Família formou o maior curral eleitoral da história política do país. Não, a riqueza do pré-sal deve ser utilizada para projetos de desenvolvimento, porque são os projetos de desenvolvimento que dão emprego, que dão trabalho, que dão dignidade às pessoas. Esmola oficial não promove o futuro do país. Esmola oficial é como dizia o cancioneiro, o famoso cantor e autor popular Luiz Gonzaga, numa famosa música dele. Esmola que é dada a um homem que é são, ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão. Então que venha a riqueza do pré-sal, mas para financiar projetos de desenvolvimento, educação, saúde e segurança. E policiais militares, podem ter certeza de que o meu primeiro discurso no início dos trabalhos legislativos será sobre a PEC 300. E eu vou cobrar do presidente da Câmara uma decisão a respeito do nosso requerimento, e se essa decisão não vier, não tenho dúvida de que eu recorrerei à via judicial para que se instale a comissão de mérito que deverá analisar a proposta. Boa semana a todos.